Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois, e você está no compilado especial de Páscoa do Código Fonte TV. Seja bem-vindo a esse compilado de número 240 que contempla as notícias do dia 28 de março até o dia 3 de abril. E se você está acompanhando aqui no domingo de Páscoa, então você deve estar aí se deleitando com um chocolate. Eu estou, na verdade, tomando aqui o café do Código Fonte, que é o aroma chocolate ao leite. Então, já estou praticamente comemorando aqui a Páscoa com café. Pois é, eu, por conta da minha dieta e alguns problemas de saúde, não posso nem o café, nem o chocolate. Então, vou ficar só no cheirinho. Deixa eu cheirar aqui, Gabriel. Tá, eu pego o copinho pra mim. Maravilhoso. Eu tomo 2, tá? Pra você. Toma por mim, Gabriel. E pra você que ainda não sabe, agora as nossas camisetas aqui, pessoais do Código Fonte TV, são da Insider, viu? Estampamos as Tech T-shirts, que a gente já conhece, já utiliza há muito tempo. Tem todos os benefícios, que tem aquele controle térmico, ela desamassa no corpo, a gente fica super confortável. Anti-suor. Anti-suor, e agora tá aqui com a nossa... Pra gente se suportar aqui um do lado do outro. Durante dias, né? Dias, não, mas a gente lava elas, Gabriel. A gente tem mais de uma, fiquem tranquilos. Porque elas ajudam ali no controle do odor, mas também não fazem milagre, não né, faz Gabriel? Milagre. Então nós temos várias aqui. Inclusive, essa aqui a gente ainda não abriu. Para você ver que nós estampamos. E é sensacional. É igualzinha essa que eu estou usando aqui. E vamos encomendar mais, inclusive. Hoje, no dia da gravação, antes da gente começar a gravar, encomendei mais, porque nós vamos fazer uma viagem, tá? Viagens aí para o exterior. Daqui a pouco a gente vai falar de uma dessas viagens muito legal. E a gente precisa de roupas para viajar, né? Precisamos. E a Insider tá sempre lá com a gente, viu? Até porque é aquela peça assim que você pode usar em qualquer ocasião, é boa pro dia a dia, é boa para levar na mala, desamassa no corpo, maravilhosa, viu? Então, tem sempre um bando de Insider nas nossas malas. E aí, eu te convido a aproveitar, então, o nosso desconto. Pô, olha só que camiseta top, né? Aproveita aí o nosso desconto usando o cupom CÓDIGO, tá? Ela vai te garantir 15% off para novos clientes. E se você é fã do Código Fonte, usa então o nosso cupom também, que ela te dá 10% off para você aproveitar. E aproveita hoje, dia 5, dia da Páscoa, viu? Ainda tá com uma promoção extra com 10% se você pagar no Pix. Então, já aproveita, tem um link aqui na descrição, prontinho já para você, quando clicar, já aplicar o nosso cupom. Aí fica mais fácil ainda de você adquirir a sua Insider. E GitHub insere anúncios do Copilot. Não, eu não acredito nisso. Pull request. Pois isso mesmo até que você gaguejei. Porque é isso aí, gente. Olha só. Vanessa, vai dobrando a minha Insider. Eu sou melhor do que você nas dobras. Olha só, foi implementado um recurso do Copilot que permitia ao assistente de IA inserir sugestões promocionais dentro de pull requests. Era o que faltava, gente. Era o que faltava. Essa funcionalidade, que antes se limitava a conteúdos gerados pela própria ferramenta, passou a intervir em PRs criados por humanos sempre que o agente era mencionado para realizar uma tarefa simples, como a correção de um erro de digitação. Na prática, a IA editava descrições e comentários para incluir mensagens de terceiros, como links de instalação para aplicativo de produtividade. O comportamento foi identificado em mais de 11.400 pull requests na plataforma, expondo uma mudança que permitia à IA alterar textos originais sem o consentimento dos autores. O caso ganhou visibilidade após o desenvolvedor Zach Manson notar que uma interação de rotina de um colega resultou em uma propaganda inserida em seu próprio nome. Caramba, cara. Hoje eu estou usando até aquele recurso do próprio VS Code, que tem lá na hora que você vai colocar o nome dos seus commits. Eu sigo a regra certinha e vou fazendo uma alteração e faço um commit ali com a descrição. Vou fazendo certinho. Às vezes acumula algumas alterações e aí o commit fica um pouquinho grande. Você imagina se eu gero isso automático. Lá pela IA mesmo, tem um botãozinho lá do lado da caixa de texto e ele verifica o que foi modificado no repositório ali, e ele adiciona. Fica muito mais simples. É um ótimo recurso. Eu não preciso ficar pensando nas mensagens. Imagina se ele começa a colocar ali, esse comment foi oferecido por Café Código Fonte. Imagina, cara, com um link ainda.
Eu acho que aí é demais, né? Olha, a reação da comunidade, obviamente, foi imediata. O principal ponto de crítica foi o fato de os anúncios aparecerem como se tivessem sido escritos pelos próprios desenvolvedores, comprometendo a integridade e a autoria do fluxo de trabalho. Diante de forte feedback negativo, o GitHub desativou o recurso em menos de 24 horas. Tim Rogers, gerente de produto do Copilot, admitiu que permitir que a IA alterasse descrições humanas foi um, entre aspas, erro de julgamento. Martin Woodward, VP de Relações com Desenvolvedores, reforçou que a empresa não planeja incluir publicidade no GitHub. Mas fez. E atribuiu o incidente a uma falha de lógica de programação. Essa é velha, hein? Garantindo que as chamadas tips foram removidas permanentemente de todos os comentários de pull requests. Vamos testar, gente? Testa, bota aí, vamos ver o que a galera acha. Pra mim não é falha, não. Não, falar que foi falha é sacanagem, cara. Ainda mais como desenvolvedor. O comportamento de colocar links ali em nome de outros, isso aqui foi uma falha. Não foi falha, foi intencional. Eu acho que foi um teste. Vamos ser transparentes, Vamos, testaram, vamos ver que bicho dá. E viu que deu muito ruim, 24 horas tiraram do ar e Isso aqui já é um déjà vu da notícia da semana passada, que o Google estava alterando os títulos das páginas na hora de mostrar isso na lista de resultados de busca, usando o IA para tentar dar um gás ali no título. Eu acho que ele estava fazendo um clickbait, né? Com os próprios resultados de busca. Cara, isso é demais, né? Nós não somos contra a publicidade de jeito nenhum, até porque a gente acabou de falar da Insider, temos aqui o café do código-fonte. A gente, obviamente... Depende dos parceiros para conseguir trazer os conteúdos. Pois é, então, quem a publicidade cria conteúdo, faz parte. O mundo da publicidade faz parte. Agora, tem um limite. Agora, poxa, a gente utilizar uma ferramenta e ela inserir informações no nome do autor, como se estivesse colocando, aí já é demais. Por exemplo, eu vou te dar um outro caso de uso que eu costumo usar. Eu gosto de escrever os meus readmes lá dentro dos repositórios. Mas, quando eu faço alteração, ou até quando o repositório é um pouco mais complexo, hoje em dia eu já utilizo o próprio Copilot, utilizo o Claude, utilizo o Gemini também, integrado ali no VS Code, para ele verificar meu repositório e criar pelo menos uma primeira versão do README e depois eu faço as alterações que eu quero. Imagina esses READMEs que já são lidos dos repositórios públicos, já são indexados, eles começarem a ter publicidade ali no meio. No meio do README, imagina você olhando ali a documentação de repositório e tá lá, compre café do código-fonte. Ele é o melhor café para a sua produtividade. Nossa, não, mas o negócio nós não estamos longe disso, porque o GitHub, como ele agora não tem limitação para repositório público, para privado, tudo. Obviamente, a carga ali de trabalho, de dados que ele precisa armazenar é gigante. Então, eu não acho impossível daqui a pouco eles começarem a inserir, principalmente nos READMEs dos repositórios, propaganda. Que não é que esteja dentro do README, não. Mas pelo menos vai aparecer como uma espécie de um banner, aparece numa página, vão passar a fazer... Aí eu também não duvido. Por mais que não seja muito agradável, mas aí eu acho até aceitável, justamente porque é uma forma de monetizar o projeto para que ele continue sendo gratuito para todo mundo utilizar. Mas dentro desses limites. Indiretamente, isso acaba acontecendo, que se você usa a própria ferramenta do GitHub, ele, em várias situações, ele já te direciona para você utilizar, tanto o GitHub Copilot, usar uma inteligência artificial. Já tem vários recursos ali internos para fazer isso. Até na hora de você criar um repositório. O último campo lá, onde você cria, é um prompt. Você pode especificar o que o seu repositório vai fazer com um prompt e ele meio que já vai te ajudar a gerar ali um boilerplate ou alguma coisa assim. E aí, novos momentos aí, tempos aí de inteligência artificial em tudo quanto é lugar, né? Vou continuar nessa pegada aqui. Pelo menos no início do episódio, tá? O código do Cloud Code, você já deve ter visto essa notícia. Foi vazado e a Anthropic simplesmente surtou. Não é à toa, né? Eu acho que eu surtaria também se fosse ela. O incidente ocorreu após um erro humano na publicação de uma atualização no registro NPM, que incluiu acidentalmente um arquivo de source map. Essa falha permitiu que pesquisadores reconstruíssem o código original em TypeScript, revelando mais de 512 mil linhas que detalham a arquitetura do agente de programação da Anthropic.
O material exposto trouxe à tona recursos experimentais, como Kairos, um agente de segundo plano sempre ativo, e uma função de memória chamada Dreaming, onde a IA consolida tarefas periodicamente. Além disso, o vazamento confirmou a existência de um modelo de alta capacidade voltado para a cibersegurança, conhecido internamente pelo codinome Mythos, ou Mythos, e Capybara, ou Capivara, e revelou curiosidades como o Buddy, um pet virtual interativo que reage às atividades de codificação do usuário. Isso foi lindo, né? Mas a análise do código também levantou preocupações sobre privacidade e segurança, revelando que a ferramenta monitora entradas dos usuários em busca de termos de baixo calão e sinais de frustração. Mas até aí tudo bem. Se você xingar ela vai perceber que o resultado não foi tão bom. E foi identificada também uma vulnerabilidade que permite ignorar regras de segurança automáticas quando o sistema recebe uma sequência longa de subcomandos, passando a depender apenas de autorização manual. A própria Anthropic já disse que isso foi corrigido. Tá? Que isso aí não está mais no código e foi corrigido. Mas isso aí está mostrando muitas das regras aí de negócio do próprio Cloud Code, né? Além disso, criminosos aproveitaram o interesse pelo vazamento para disseminar malwares através de repositórios falsos no GitHub, que prometiam o código-fonte e uma versão sem limites de uso. Acho que não dá porque o modelo está conectado diretamente à Anthropic, né? Após o episódio, a Anthropic iniciou uma contenção via notificações de direitos autorais. Se não me engano, ela usou inclusive lá o DMCA para isso, que resultou na remoção de mais de 8.000 repositórios, afetando inclusive projetos legítimos. O vazamento teve até um repositório, se eu não me engano, que estava vazio, só tinha o nome. Coitado. E removeram também. O vazamento, não tinha nada no repositório. O vazamento coincidiu com um ataque malicioso no Axios, que a gente vai falar daqui a pouco também, no NPM, mas não há confirmação de que os dois eventos têm uma relação. Como aconteceu muito próximos ali, e o Cloud Code também usa o Axios, aí acabaram colocando, alguém infectou o repositório do Cloud Code pelo vazamento do Axios, né? Mas isso aí daqui a pouco a gente vai comentar. A coisa toda da Anthropic foi isso. Tudo bem, eles não são open source, vamos dizer assim, né? Apesar de terem algumas iniciativas. Só que o Cloud Code, hoje, e a gente já falou disso aqui, é a menina dos olhos da Anthropic e é a ferramenta que realmente já está gerando bilhões aí em receita, né? E aí você vê o código disso exposto e o problema não é o código, são as entrelinhas, como nós falamos ali, né? Algumas funcionalidades, algumas coisas, até alguns modelos futuros da própria Anthropic que foram revelados ali através desse vazamento de código e tudo isso acaba gerando um problema para a empresa, né? Porque os concorrentes agora conseguem também ter acesso e saber que caminho que ela está tomando. Não é né? só os concorrentes, né? Os usuários, eles sabem realmente, peraí, como é que funciona por trás dos panos quando eu estou enviando aqui um código meu, entendeu? Saber quando que o modelo se frustra quando você coloca palavras ali. E tinha uma lista gigante de palavrões, assim, aqueles bem cabeludos mesmo. Estavam todos lá. Estavam todos lá, num arrayzão lá. Mas isso, geralmente, os sistemas têm isso também, tá? No WordPress também, a gente costuma usar isso. Mas esse tipo de vulnerabilidade e regras de negócio que eles colocam, muitas vezes até para economizar tokens. Eu acredito que essa parte ali que a Anthropic até já falou que corrigiu, né, que gerava os problemas, era por conta de economia de tokens, né? Mas é porque você tem... eles tinham lá regras de segurança automática. E se você mandasse comandos muito grandes, provavelmente isso dava ali uma sobrecarga de processamento, alguma coisa assim. E aí ele tinha um limite para isso. Tinha um ifzinho lá. Então, a partir daqui, libera. Ninguém vai saber disso mesmo. Outra coisa que aconteceu, obviamente esse código foi vazado, já tinham colocado lá num repositório e todo mundo começou a acessar esse repositório. Inclusive, esse primeiro que divulgou isso, chegou a 20.000 estrelas. Eu não sei mais se ele está no ar, provavelmente não. Não, acredito que não. O que aconteceu é que muita gente já baixou o código, inclusive já teve até reimplementação em outras linguagens, se não me engano até no Rust. Tá? Teoricamente, daria para você mudar o modelo. Você não usa mais o modelo da Anthropic, às vezes bota um modelo open, como aconteceu com o Codex também. Lembra? Quando a OpenAI lançou o Codex, teve alguém que reimplementou usando um modelo local. Não. Né? Não era o original ali do código. Né? Eu acho que esse tipo de coisa mostra... Porque, assim, se a gente parar para analisar também... A própria Anthropic, há umas semanas atrás,
Há alguns meses atrás, eles mesmos já estavam dizendo que praticamente ninguém mais dentro da Anthropic estava gerando código. É tudo feito por IA, certo? Não estou dizendo aqui que eles poderiam ter se protegido se o código tivesse sido feito por humanos. Mas isso levanta essa bola, porque a gente tem visto em outros casos também a galera do Vibe Coding gerando também muitos problemas de segurança. E uma vez que o próprio Cloud Code aqui já se retroalimenta sendo gerado por código usando inteligência artificial, coloca uma pulga atrás da orelha para quem utiliza a ferramenta e para quem não faz a revisão adequada. No caso do Cloud Code, se eu não me engano, ele já fatura 2 bilhões, né? Uma coisa assim. Será que se eu colocar todo o meu negócio debaixo de uma IA, será que em algum momento ela pode, ou não é se, é quando ela vai deixar alguma coisa passar e eu vou ser alvo de algum ataque e meu código vazar, ou, sei lá, minhas receitas vazarem, meus dados vazarem, né? A gente tem que sempre ficar de olho e acontece nas melhores famílias, inclusive naquelas que vendem a ferramenta para geração de código, né? Olha só que interessante. A NASA precisou lidar com um bug no Outlook em plena viagem para a Lua. Tá todo mundo aí acompanhando aí a missão Artemis 2, né? Olha só, até no espaço o bug corporativo aparece. Durante uma live stream da missão Artemis 2, o comandante Reed Wiseman avisou ao Mission Control que haviam 2 versões do Microsoft Outlook rodando no computador da Orion e que nenhuma funcionava. Ou seja, Houston, we have a problem. A cena chamou a atenção porque mostrou em plena viagem rumo à Lua um problema que qualquer dev ou time de suporte reconheceria rapidamente. Um app duplicado, um comportamento estranho e pedido de acesso remoto para investigar. O Wiseman, que é muito esperto, inclusive, no nome, resumiu assim: I also see that I have 2 Microsoft Outlooks and neither one of those are working if you want to remote in. Né? Cerca de 1 hora depois, Houston disse que conseguiu abrir o app, embora ele seguisse offline. Algo tratado aí como esperado naquele cenário, já que Estava indo para a Lua. Eles já estavam bem longe da Terra. O episódio ficou interessante porque revela um detalhe pouco glamouroso, mas bem real, da engenharia espacial. Segundo a reportagem, os sistemas críticos da Artemis 2, como navegação, live support e propulsão, rodam em hardware e software altamente controlados. Já as tarefas do dia a dia usam ferramentas comerciais simples, incluindo aí o Windows e o Outlook, para scheduling, comunicação interna e mensagens pessoais. Na prática, isso significa que a mesma missão que testa capacidades para levar humanos mais longe também convive com falhas bem terrestres, daquelas que lembram escritórios, tickets de TI e solução de problemas remoto. A diferença é o contexto. Dessa vez, o suporte aconteceu a caminho do sobrevoo lunar da primeira missão tripulada da Artemis a deixar a órbita da Terra em mais de 50 anos. Não foi só isso que aconteceu, a gente viu que eles tiveram um problema no banheiro. Foi. E a astronauta lá conseguiu resolver. Teve que fazer alguma coisa. Ela até brincou que foi... Eu acho que alguém entupiu o vaso lá. Alguém entupiu, Será? Pois é, alguém entupiu o vaso, ela era a encanadora da nave, resolveu o problema. Ela até brincou que era um dos sistemas mais necessários ali, né? Porque realmente e ela foi um grande diferencial. E ela disse, agora inclusive, que ela estava bem orgulhosa de ser considerada ali a encanadora espacial. Né? Conseguiu resolver o problema. Então, realmente, problemas mundanos. Mas, se eu não me engano, a própria SpaceX, ela usa sistemas também normais, porque geralmente quando a gente olha, ainda mais para uma missão espacial, a gente olha, os sistemas têm que ser, que a gente chama literalmente de sistema crítico, e não pode falhar. Então, as tecnologias que são empregadas ali são tecnologias que você tem que ter controle total de tudo. Não é uma questão tipo o Windows, ou aqui no caso do Outlook, que eu acho que é aquela coisa de ter instalado o Outlook. Ele tinha uma versão clássica e uma versão nova, uma normal, vamos dizer assim. Então, provavelmente, os 2 processos que estavam rodando lá do navegador, eu acho no tablet dele, era esses 2 processos. Estava rodando 2 Outlook clássico e ele não conseguia abrir nenhum. Né? Nenhum deles. Outra cena que chamou a atenção e teve muita gente brincando foi que apareceu o astronauta lá com o seu tablet e ele bota o PIN ali, que dá nitidamente para você saber qual é o PIN. 3939. É a senha. O pessoal ficou brincando. Tudo bem, eu falei também, quero ver alguém acessar para conseguir colocar esse PIN. Mas esses sistemas críticos que eu estou dizendo são empregadas tecnologias que geralmente não é aquele que funciona desligando e ligando.
Claro que isso já aconteceu também, tá? É. Em viagem espacial. Há um tempo atrás eu vi que na própria SpaceX eles implementam lá a parte de interface, às vezes, da nave é feita também usando JavaScript. Na época que teve, chamou bastante atenção, né? Porque viram que o painel era todo touch. A gente ficou imaginando isso. Falou, poxa, caraca, gente, um touch ali. Se uma tela dá problema ali. Imagina, você dá uma tremida ali, Né? e aí ela perde ali o touch dela, ou dá algum problema na tela realmente, de não responder. Só que aí a gente viu que eles têm, tudo que eles controlam no touch, eles podem tirar a tela e tem também em... Tudo manualmente lá. Então, tem uma duplicidade ali, uma redundância necessária, e no final tem um botãozinho lá, liga, desliga, aciona, desaciona, necessário, viu? Se a gente estudar mais, assim, eu tenho um interesse sobre isso também, sobre as missões espaciais, tudo, você vai ver que em vários momentos foi necessário realmente desligar. Né? Principalmente a missão Apollo lá, que teve problema. Nossa, e precisou vocês já assistiram o filme? Vale a pena. É a 10, a Apollo 10. Eu sempre confundo qual é a Apollo. Eu acho que é. E é um filme com o Tom Hanks, é mais antigo o filme, mas é muito bom. No fim, eles foram realmente heróis para conseguir voltar à Terra sem serem jogados aí pelo espaço, né? Mas você vê, a gente também tem, eles lá também tem problema. Agora, podia estar usando um outro sistema, né? Eu acho que o Windows ali é bem arriscado usar isso, né? O que você acha? Diz pra gente aqui nos comentários. Qual é o seu software de e-mail, ou se você usa webmail, e qual você usaria no espaço? Eu não usaria o Outlook, não. E biblioteca Axios é alvo de ataque de supply chain. A biblioteca Axios, que é um cliente HTTP, né, muito utilizado, ou o mais utilizado aí no desenvolvimento web, com cerca de 100 milhões de downloads semanais. Uou. Olha isso. Foi alvo de um ataque após o sequestro da conta de um dos seus principais mantenedores no registro NPM. O invasor obteve acesso ao perfil do desenvolvedor e publicou duas versões maliciosas, a 1.14.11 e a 0.30.4, que permaneceram disponíveis por aproximadamente 3 horas antes de serem removidas. Em vez de alterar o código-fonte original da biblioteca, a tática consistiu em inserir uma dependência falsa chamada Plain Crypto.js. Esse pacote secundário continha um script de pós-instalação que baixava e executava um trojan de acesso remoto capaz de infectar sistemas Windows, macOS e Linux. Poderia ter usado um outro nome dessa dependência. Que aí, tipo, se fosse plain HTTP.js, ninguém ia desconfiar, mas cripto, todo mundo desconfia. Chamou atenção. O incidente é atribuído ao grupo de ameaças Sapphire Lit, que é veiculado à Coreia do Norte, que teria utilizado um token de acesso de longa duração roubado para realizar as publicações. Como o ataque ocorreu diretamente no registro NPM, fora do fluxo de integração contínua padrão do projeto, os mecanismos de defesa automatizados que verificam a procedência do código não foram acionados. Devido à onipresença do Axios em projetos que utilizam ferramentas como o Vite e o Inertia, o código infectado foi baixado quase instantaneamente por milhares de aplicações empresariais e esteiras de automação. Especialistas em segurança recomendam que desenvolvedores que instalaram as versões afetadas tratem seus sistemas como comprometidos, realizando a rotação de credenciais e a limpeza completa das máquinas de desenvolvimento. Pois é, esse é o problema, né? Nesse caso aí não adianta só atualizar a lib, você precisa realmente varrer ali o seu sistema para poder retirar tudo que foi feito de caquinha neste momento. Porque como eles atualizaram a versão, se você tem lá no seu package.json, por exemplo, Axios Latest, você vai baixar sempre a última versão. Como muita gente já tem na automação a criação de containers novos de acordo com a demanda, isso acaba sendo perigoso, porque se subir uma versão afetada ou infectada, vai acabar infectando todo mundo. Por isso que o recomendado é quando você usa a biblioteca, você ter lá qual é a versão específica que você está usando. Dá mais trabalho manter? Dá, porque toda vez que tem uma atualização, você precisa olhar o que foi atualizado e dizer especificamente ali qual é a versão que você quer usar. Pois é, aí a gente fica dividido, né, entre manter sempre atualizado com a última versão, porque também é bom para a segurança, porque normalmente as versões anteriores contêm as brechas, a última versão é que está correta, mas nesse caso... Mas ninguém imagina também acontecendo que isso vai acontecer sempre. Mas
acontece nas melhores famílias, né? Mas, por exemplo, quando você está desenvolvendo e você instala a biblioteca, você coloca lá um npm install e você geralmente só bota o nome da biblioteca, ela vai puxar a última versão também. Então, você não vai perceber que ela está infectada ou alguma coisa do tipo. Então, isso durou 3 horas, mas já é o suficiente para afetar milhares ou até milhões de projetos, tá? Então, é muito perigoso e você vê que o vetor não foi necessariamente algo super elaborado. Provavelmente, o cara deixou ali o computador aberto, sabe, com essas coisas. Alguém comprometeu a senha dele. Não digo nem que a senha, às vezes, é complexa, nada disso. E, às vezes, o mantenedor nem tem a verificação de 2 etapas, às vezes, e aí isso já é o suficiente para comprometer. Se for no repositório do NPM, né, então, provavelmente, ele vai ter que instalar aí, às vezes, um aplicativo de autenticação, que é o mais recomendável aí, de segurança, né? É meio chato, tá? Porque, por exemplo, eu tenho esse computador aqui, eu tenho um aqui no escritório também, e toda vez que eu entro no GitHub, como eu configurei, toda hora eu tenho que olhar o aplicativo de autenticação para poder... confirmar que você é você. Para poder me autenticar e fazer as coisas. Mas não tem jeito. Em nome da segurança, a gente tem que ativar todos esses recursos de autenticação. E o Google lança kit de desenvolvimento de agentes para Java. O Google oficializou o lançamento da versão 1.0 do Agent Development Kit, o ADK, para Java, um framework de código aberto projetado para padronizar a construção e o gerenciamento de agentes de IA. A chegada ao Java marca a expansão de um ecossistema que já atendia Python, Go e TypeScript, permitindo que a equipe de engenharia integre a inteligência artificial diretamente em serviços de back-end e infraestruturas corporativas complexas. O framework introduz uma arquitetura de plugin centralizada através de um novo App Container, que atua como um componente de nível superior para gerenciar configurações globais e o controle de execuções, como logs estruturados e barreiras de segurança, os guarda-reios, de maneira padronizada em toda a hierarquia de agentes. Entre as capacidades técnicas, o ADK 1.0 destaca-se pelo suporte nativo ao protocolo Agent-to-Agent, que é da própria Google, né, que possibilita a colaboração entre agentes remotos desenvolvidos em diferentes linguagens e frameworks. Para mitigar a latência e os custos operacionais, o kit traz o recurso de compactação de eventos que gerencia o histórico da conversa por meio de sliding windows e resumos automáticos de dados antigos, evitando que o contexto exceda os limites de tokens. Isso aí é muito bom. Com essa versão, ainda é possível fundamentar as respostas com informações provenientes do Google Maps, graças às ferramentas Google Maps Tool. A versão inclui serviços de memória e seção persistente via Firestore e Vertex AI, além de ferramentas para execução de código de forma isolada em containers Docker ou na nuvem. Agora sim, né? Poxa, atende Python, Go, TypeScript e agora o Java, né? O ADK. Ou seja, agora, com esses 4 aqui, praticamente... dá para abraçar o mundo. Dá para pegar quase todo mundo, né? De desenvolvimento. O TypeScript, o Python, o Go, beleza. Mas quando a gente fala de Java, é muito software corporativo. Então, todo mundo que agora quer desenvolver agentes utilizando Java, não que não tinham soluções, tá? Então, por exemplo, a Red Hat disponibiliza muitas soluções também para o Java. A própria Oracle, que está ali como um guarda-chuva ali para o Java, né? Agora o Google também. Então, acho que todas as empresas que investirem em colocar tecnologias de inteligência artificial para dentro do ecossistema do Java, vai se dar bem. E é interessante, né, que o ADK já é uma ferramenta que é utilizada por muitas pessoas e aí agora tem essa possibilidade nova de trabalhar com Java. Então é sempre bom ver essa expansão aí de linguagens. Agora, se você é javeiro, eu sempre pergunto, diz aqui para mim como que você está desenvolvendo soluções, principalmente aí para agentes com o Java, ou se você já testou esse ADK. Eu sempre fico curioso porque o Java é utilizado massivamente em tudo quanto é tipo de aplicação e tem muito javeiro que acompanha a gente aqui no compilado, porque a gente olha muitas iniciativas para IA, para Python, para TypeScript, e quando isso chega no mundo Java, eu não sei se a adoção é tão rápida assim. Entendeu? Então eu tenho muita curiosidade, diz aqui para mim como que você está utilizando aí no dia a dia. A Microsoft planeja trocar Web Apps por softwares nativos no Windows 11. Será o fim do SaaS realmente? Tá
tá rolando? Nossa. É porque tá todo mundo falando de fim do SaaS aí por causa da IA. O pessoal adora matar alguma coisa. Ou ela tá voltando às origens, né? Botando software nativo no Windows, né? Pois é. Uma nova diretriz da Microsoft para o Windows 11, revelada por publicações de Rudy Ruin, arquiteto parceiro da empresa, indica uma mudança no rumo para a priorização de aplicativos 100% nativos no sistema operacional. O anúncio feito em meio a uma convocação para a contratação de desenvolvedores no X detalha a criação de uma nova equipe focada em construir experiências que não dependam de wrappers baseados em tecnologias web, como o WebView 2. Essa decisão busca resolver problemas de performance com alto consumo de memória RAM e a lentidão em softwares que utilizam arquiteturas híbridas, a exemplo do novo Outlook, do Teams e do Clipchamp. Ah, então será que foi esse novo Outlook que deu ruim lá no Artemis 2? Pô, já é bom, né? Deu problema lá, já estão resolvendo aqui já, ó. Mas aí não é baseada em WebView. Eu acho que o dele ainda era. Porque ele não conseguiu, ele estava offline, mesmo ele reiniciando, ele não conseguiu ver ainda os e-mails, né? Essa iniciativa é parte de um esforço para modernizar componentes que estão no Windows há décadas, substituindo elementos antigos por tecnologias como o WinUI 3 e o Windows App SDK. Entre as mudanças previstas estão a volta da barra de tarefas móvel, que permite o posicionamento no topo ou nas laterais da tela. Mas por que tirou? Um menu iniciar modificado com novas capacidades de personalização. Para quê também? Vamos de clássico. E um explorador de arquivos significativamente mais rápido. Essa é boa. O foco em desenvolvimento nativo tem o objetivo de fazer com que as ferramentas do sistema usem a aceleração de hardware de forma eficiente e respondam com maior agilidade aos comandos, o que ajuda a unificar o visual do Windows 11 e reduz o impacto no processamento, preservando a vida útil da bateria em dispositivos móveis. Além disso, a remoção de códigos legados e a transição para bibliotecas modernas devem facilitar a manutenção do sistema a longo prazo e garantir uma estabilidade superior para o ecossistema de softwares essenciais da plataforma. Tenho uma sensação... Então é uma faxina. Exatamente. Alguém chegou lá e vamos arrumar essa bagunça. Foi assim. É muito código legado, provavelmente, tem dentro do Windows 11 e que é do Windows XP 98. 95. Se a gente navega no Windows e começa a ver algumas telas, principalmente as telas de configuração, algumas coisas assim, pode ser no Windows 10, até no Windows 11, você vê que tem coisas que nunca mudam, nunca. E aí, muitas vezes, é a utilização no próprio Windows desses componentes antigos, WinUI 1, 2 e agora no 3. Então, isso tudo tem que ser refeito. Provavelmente, para manter isso, muitos componentes antigos também são mantidos lá. Pois é, ou seja, uma quantidade imensa de código legado. E tem sempre essa vantagem de você desenvolver multiplataformas, poxa, é incrível, é bom, mas aí realmente se deixa de lado ali aquela especificidade do hardware que ele está implantado e podendo fazer nativamente, aproveitando esse tipo de recurso ou otimizando para esse determinado recurso, faz diferença, né? Eu acho que não é nem de um lado e nem para o outro. Porque você utilizar aplicativos ou aplicações que tem ali uma conectividade, né, que usa WebView, eu acho que é do jogo. Tem que ter também. Agora, quando a gente fala de aplicações nativas e que não tem necessidade de ter nenhum tipo de conectividade, tem que ter. E se for para ser específico para uma plataforma, para uma arquitetura, que seja, mas que rode de forma performática. Né? Então, quando a gente fala de Windows Explorer, por exemplo, cara, não tem que ter nada conectado para fora. Já teve uma época, há um tempo atrás, não sei se você lembra, até acho que do próprio Internet Explorer, você abria o Windows Explorer para você navegar nos arquivos locais. E você tinha coisas ali, widgets, que faziam conexão com a internet. O próprio IE aparecia na lista ali para você navegar. Isso tem bastante tempo. Então, era uma integração absurda. Você abriu o Windows Explorer, mas se você digitar uma URL, ela entra na web, entendeu? E aí eu acho que perde o propósito, né? Porque, poxa, se você quer navegar na web, você vai para o navegador. Se você quer realmente buscar por um arquivo, me deixa quietinho aqui no meu Explorer, né? É isso. Então, o propósito de cada aplicação tem que ser mantido. Nada de ficar misturando coisas e alguém lá disse assim, qualquer aplicação que a gente use aqui tem que ter algum meio de acessar a web. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante
e vai deixar os usuários muito felizes, é não vincular conta da Microsoft para você instalar, ou você tem que fazer login numa conta da Microsoft para você instalar um sistema operacional. Eu acho que isso aí é horrível. Pior do que isso é você ter que instalar um aplicativo da HP para imprimir alguma coisa na sua máquina. E você tem que ter uma conta. Isso também me revolta. Então, mas a gente tá falando da Microsoft, a HP tá fazendo a mesma porcaria. Você agora, você tem um software, a gente comprou aqui um tempo atrás uma impressora, muito boa inclusive, a impressora. Só que o software que vem com ela, o software padrão, é um software meio genérico. Então você instala ele. Aí ele pede para você fazer um login dentro da HP. Aí você faz o login. Aí sim ele vai detectar quais impressoras você tem na sua rede. Beleza, aí ele detecta. Então aí ele meio que instala o driver automaticamente, porque ele viu que impressoras que existem lá. Só que toda vez que você abre para imprimir, ele abre essa aplicação, que parece nativa, mas não é. Ela abre, é uma web view, que faz login lá na casa do caixa-prego. E aí ele vai, toda vez ele detecta impressoras que estão ligadas na sua rede. E isso leva, Nossa, aí encasca. E aí é o que me deixa com raiva. Aí Tá bom, aí deu problema no Wi-Fi da sua casa, você não consegue imprimir o trabalho de escola da criança, pois entendeu? Se cair a internet, você não imprime localmente. Pois é, igual, vou reclamar de tudo também, pronto. Igual essas lâmpadas aqui da Elgato, mesma coisa, maravilhoso, equipamento nota 10. Mas também só conecta tudo pela rede. Você não consegue acender a lâmpada se tu tiver sem Wi-Fi. Antes da gente gravar aqui, Desconectou uma delas, eu tive que resetar 3 vezes para ela conseguir conectar na rede o Wi-Fi, para eu conseguir controlar e ligar, porque senão ela não ligava. Exatamente. Aí isso me deixa chateada. Eu quero um botão de liga, desliga. Pronto. Quem pediu para a gente ficar conectando luz, software, login remotamente? Não, tudo cara, o tempo todo. Não, gente, é bom ter, mas tem que ter a opção de botãozinho lá, né? Então é isso, pronto, desabafei agora. Desabafamos, pode desabafar aqui nos comentários também. Nos comentários, reclama do que você quiser, também abra seu coração. O que te irrita nessas aplicações que não tem necessidade de estar o tempo inteiro conectado na internet, né? E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e eles sempre têm promoções. Só que para quem acompanha o código-fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar código-fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. E Cloudflare lança o sucessor do WordPress? Vamos ver se é isso mesmo. A Cloudflare revelou o Endash. EM10. Vou botar na tela aí para você ver. É um sistema de gestão de conteúdo, um CMS, de código aberto projetado para ser o sucessor moderno do WordPress. Putz, tomarem. Desenvolvido ao longo de 2 meses. Nossa, olha, rapidinho. Foi vibe coding, hein? Tá aí, com auxílio de agentes de agentes de IA, o projeto reconstrói a base do CMS mais popular do mundo, do zero, trocando o legado do PHP pelo TypeScript e uma arquitetura totalmente serverless. Mas olha só, existe muito concorrente do WordPress. Isso não quer dizer que foi criado um novo que ele vai ser substituído. Porque o que torna o WordPress é o ecossistema dele, né? Embora o anúncio tenha ocorrido em 1º de abril, a empresa enfatizou que o projeto é real e já está disponível em versão preview 0.1.0 no GitHub sob licença MIT. Tecnicamente, o Endash é construído sobre o framework Astro e utiliza o runtime de código aberto Workert. Workert, é isso, né? Isso que eu nunca ouvi falar. Da própria Cloudflare, tá? Para permitir escalabilidade instantânea e custo zero quando não há tráfego, eliminando a necessidade de servidores VPS tradicionais. O principal diferencial do Endash é a solução para o problema de segurança dos plugins, responsáveis por 96% das vulnerabilidades no ecossistema WordPress. Diferente do modelo tradicional, onde scripts PHP têm acesso direto ao banco de dados e sistemas de arquivos, os plugins do Endash rodam em sandbox isolados, chamados ali de Dynamic Workers.
O acesso a recursos é gerido por um sistema de permissões declaradas estaticamente no manifesto, garantindo que um plugin só execute ações explicitamente autorizadas pelo administrador. Além disso, o CMS é nativo para IA, incluindo um servidor MCP integrado e arquivos de configuração de Agent Skills, para facilitar a automação de tarefas técnicas, como a migração de temas antigos. Bom, interessante, achei interessante esse sistema dele trabalhar ali de forma isolada para cada um dos plugins, né? Porque realmente isso aí é um grande problema no WordPress, né? Sim, mas é um grande problema, mas justamente porque pela abertura que o WordPress dá. E aí vem também a vantagem. Vem a vantagem. Você tem milhares de plugins, milhares de temas. Muita gente tem ecossistemas completos dentro do WordPress para venda, para comércio, né? Então, se o Endash for fechado nesse sentido, não vai substituir ali o WordPress, entendeu? Mesmo que seja uma solução top. Fiquei tentado a testar aqui para ver como que ele está funcionando. Lembrando aqui das Dynamic Workers, a gente já falou sobre isso, a gente fez um vídeo quando o pessoal da Cloudflare meio que recriou usando Vibe Coding lá o Next, e eles usaram também o Astro como base, tudo. Então, eles estão apostando nessa tecnologia. E a gente explicou um pouco como funciona esse Dynamic Workers lá. Ele não chega a ser um container, mas eles são funções isoladas. Então, nesse caso, como os plugins, né, eles funcionam de forma isolada, ou seja, eles não atrapalham o funcionamento da aplicação em geral, eles não compartilham esse tipo de informação, são trabalhos de forma isolada, garante uma segurança maior em relação aos plugins do WordPress, porque quando você instala um plugin no WordPress, ele roda, é como se ele estivesse rodando com as mesmas permissões do motor do WordPress. Se o motor do WordPress lá tem acesso ao banco de dados, inclusive os plugins alteram o banco de dados, tudo, eles não têm permissões separadas, né? Então, nesse caso, as workers, pode ser até que esses plugins criem as suas próprias estruturas de banco, mas elas não compartilham. Não interferem ali no core do WordPress. No core. Pode ser que eles tenham. Pode ser que eles tenham permissões separadas para a criação de dados, mas eles não compartilham isso. Ou às vezes, se compartilham, sei lá, estou chutando aqui, através de views, ou através de permissões realmente no banco, que não deem, você não pode excluir uma configuração, sei lá. Ou seja, cria ali criam algumas camadas ali, né? Então, deixa o principal um pouco mais isolado ali, diretamente só no Endash, que tenha a permissão um pouco maior, e depois você vai gerenciando a permissão um por um. É interessante o projeto, mas foi o que o Gabriel falou. Uma coisa é um projeto, pode ser incrível, maravilhoso. Outra coisa é conseguir desbancar o WordPress, que tá aí, todo mundo taca pedra nele, mas ele continua aí firme e forte, entra ano, sai ano, né? Vamos ver. Eu fiquei curioso para testar. Óbvio que eu não consigo testar todas as ferramentas e às vezes eu testo só de uma forma mais superficial, mas eu quero realmente entender um pouco melhor como é que vai funcionar o Endash. E aí você, já testou? Se você testou, diz aqui para mim também. Ruby Central publica relatório sobre crise na governança do Ruby Gems. A Ruby Central, que é a organização sem fins lucrativos que gerencia a infra da linguagem Ruby, publicou um relatório detalhado sobre a fratura do Ruby Gems. Esse é o nome do relatório, olha. O incidente ocorrido em setembro de 2025 resultou na saída conturbada dos mantenedores históricos do repositório oficial de pacotes da linguagem. O documento revela que o estopim da crise foi o lançamento da ferramenta de gestão RV por André Arco e Samuel Diggins. A diretoria da fundação interpretou o projeto como uma iniciativa concorrente e um negócio externo não comunicado, o que gerou um impasse sobre conflitos de interesse. No entanto, a tentativa de realizar um desligamento administrativo dos desenvolvedores falhou devido a erros operacionais graves e falta de acesso técnico da liderança ao GitHub na época. O relatório admite que a remoção total do acesso dos mantenedores foi um erro técnico, causado pela falta de entendimento sobre as permissões do GitHub Enterprise. Eita, olha só. Essa falha gerou uma crise de confiança que culminou no pedido de demissão coletivo de 6 contribuidores essenciais para a infraestrutura da linguagem. Enquanto o Ruby Central justifica a intervenção como uma medida para profissionalizar a segurança e a governança, os desenvolvedores afetados descreveram a ação como uma tomada hostil e criaram o Fork Gem Cooperative em protesto. Para estabilizar a comunidade, a custódia dos repositórios foi transferida para o time principal do Ruby e a fundação prometeu novas políticas de transferência para evitar que divergências administrativas voltem
voltem a colocar o ecossistema em risco. Ou seja, um problema de comunicação generalizado por aqui, né? Começaram a fazer um projeto, não comunicaram, o pessoal entendeu que era um projeto concorrente, se era ou se não era, nós não sabemos exatamente. No final da conta, tiraram lá as permissões e os caras raparam fora. Então, quem acaba perdendo é o Ruby nessa questão aí toda, né? Pois é. Justamente porque saíram pessoas chaves aí do projeto. E aí você vê que, por interesses escusos, muitas vezes, e falta realmente de uma comunicação mais aberta, no fim, assim, nesse mundo aí de open source, tudo, cara, todo mundo faz o que dá na telha. Se a pessoa tá afim de contribuir e depois não tá, cada um tem os seus motivos particulares também, podem participar de outros projetos, outras iniciativas também. Então, ninguém é de ninguém nesse mundo aí, entendeu? Nesse mundo open source. Né? Pelo menos. E aí parece que é isso. Aí no fim, você vê um ecossistema robusto, que até então todo mundo se colocava como robusto, tudo sofre uma fratura dessa, mas também abre oportunidades, tá? Porque pessoas que dependem dessas tecnologias e empresas que dependem dessa tecnologia, das funcionalidades, das bibliotecas, aí não estou falando só do Ruby, não, do open source como um todo, acabam tendo que investir e colocar pessoas no projeto para não ter algum tipo de problema, né? De atualização no futuro. Então, como tem muitos projetos pendurados a essas coisas que são open source, as empresas já acabam tendo uma obrigação também de poder contribuir, seja com contribuição monetária ou através de pessoas, disponibilizando pessoas e horas de trabalho. Agora me chamou a atenção também aqui, né, que eles falaram que foi um erro técnico causado pela falta de entendimento sobre as permissões. Gente, aí é pior ainda, né? Deram mole lá por conta das permissões do GitHub Enterprise e tiraram mais do que deveriam, ou então não sabiam que existiam como brecar até certa forma e retiraram a permissão completa. Então, eles viram ali que as duas pessoas estavam fazendo uma coisa concorrente, vamos tirar os acessos dele, sabe? Tipo, tira o login dele aí. E no fim, eles não fizeram isso direito, as pessoas continuaram ali com acesso ali. Então, o desligamento administrativo falhou, né? Eles não conseguiram fazer. E aí é que gerou o problema, né? Então, pois é. Bola de neve, um problema atrás do outro aí gerou um problemaço no final. Google e Microsoft anunciam novos modelos de IA. Então vamos aglutinar essas duas notícias numa só. O Google lançou o Gemma 4. A gente provavelmente vai falar mais do Gemma 4 a partir de agora, porque esse lançamento foi realmente muito interessante. Essa é a 4ª geração de modelos abertos, agora sob licença Apache 2.0, para facilitar o uso comercial e a soberania de dados. Desenvolvido pela DeepMind, o modelo foi otimizado para raciocínio avançado e fluxos de trabalho com agente, entregando uma alta inteligência por parâmetro. A família chega em 4 tamanhos, tá? As extensões 26BA, que é o Mixture of Expert, a 31B, a Dense, que são voltadas para GPUs corporativos, como o H100 ou hardware de consumo via quantização. Enquanto os modelos E2B, ou E2B e o E4B funcionam em celulares, IoT e até no Raspberry Pi. Com suporte nativo a mais de 140 idiomas e janela de contexto de 256 mil tokens, o Gemma 4 permite o processamento multimodal de áudio e vídeo diretamente no dispositivo, garantindo privacidade e baixa latência sem depender da nuvem. Eu já faço um adendo desse aqui também. Também serve para geração de código, tá? E tudo roda local e você não tem necessidade de estar conectado à internet. Então, muito interessante. Isso, por exemplo, roda no Raspberry Pi, roda no Mac Mini. Então, se você quer usar um NanoCloud ou um OpenCloud da vida aí, pode ser uma excelente solução para rodar modelos locais. Pois é, a Microsoft também apresentou 3 novos modelos sobre a marca My Super Intelligence, o Maya MAI, tá? Liderada por Mustafa Suleyman, sinalizando uma infraestrutura própria e mais competitiva frente à sua parceira OpenAI. O concorrente. Não, parceira. O My Transcribe One, que oferece transcrição de fala com precisão de ponta em 25 idiomas em velocidade 2,5 vezes superior ao Azure Fast, com custo 50% menor que os concorrentes.
Até 50% melhor, desculpa. Já o MyVoice 1 é capaz de gerar 60 segundos de áudio em menos de 1 segundo, enquanto o MyImage 2 foca em geração de imagem de alta fidelidade. Disponíveis no Microsoft Foundry e no My Playground, essas ferramentas já alimentam produtos como o Copilot e o Bing. A iniciativa mostra a estratégia da companhia de construir sua própria infraestrutura de IA multimodal e reduzir a dependência tecnológica, mesmo mantendo um investimento bilionário na criadora do ChatGPT. Então, por isso que eu falei concorrente, porque eles estão investindo também em modelos próprios, mas isso desde o início, eles já estão fazendo isso. Tá? Não é uma iniciativa nova. Não é. E agora investindo justamente geração de imagem, geração de áudio, de fala, isso tudo que a OpenAI já faz também, apesar de ter jogado fora ali aí o Sora para vídeos, né? Que a gente sabe que vídeos é um processo mais complexo mesmo e problemático do ponto de vista de direitos autorais, né? Pois é. O que foi anunciado? Qual foi o valor que estava gerando de prejuízo o Sora para eles? Acho que era 1 ou 2 milhões por dia, acho que de prejuízo, né? Gente, impressionante. Depois a gente traz certinho esse número, mas foi assim de chocar os olhos, assim, quando você olhou para aquilo. Mas eu não choco. Todas essas empresas estão trabalhando alavancadas, exatamente. Mas os valores assustam. São realmente cifras absurdas. Não, mas teve rodada nova de investimento na OpenAI, NVIDIA, SoftBank e a Microsoft, se eu não me engano, ou a Amazon. Uma outra aí, tá? Que já aportaram mais investimentos na OpenAI e ela é a startup com maior valor da história, mesmo ainda não abrindo a IPO, ela já está avaliada ali em mais de 800 bilhões de dólares. De acordo com o Sam Altman, ela já vale 1 trilhão e pouco tudo. Mas, realmente, esse valor assusta porque os investimentos são massivos, né? E a gente precisa... quando eu digo a gente, são todos que utilizam e que já estão dependentes, de certa forma, dessas tecnologias. E os desenvolvedores já estão, infelizmente. Sim, estão. Infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista que você olhe, essas empresas, em algum momento, vão ter que pagar essa conta. Ou essa conta precisa ser paga, tá? Então... todo negócio funciona assim. Quando você vai abrir uma franquia, geralmente tem lá retorno de investimento, 24 meses, 36 meses, até 48 meses. Só que isso depende de vários fatores. Só que é uma média que eles colocam. E as startups é a mesma coisa. Em algum momento, isso vai precisar dar lucro o suficiente. O problema é que já se criou uma dependência dessas ferramentas de uma forma gigante a afetar, inclusive, novas gerações de profissionais que já estão sendo treinados aí. Já tem graduação de IA, já tem um monte de coisa voltada para a inteligência artificial. E essa tecnologia, obviamente, ela não vai embora, mas ela precisa se consolidar, pelo menos economicamente, né? E aí, o que você acha disso? E agora vamos falar da semana aí no Código Fonte. Primeiro, falar novamente da nossa pesquisa salarial. Está aberto, você ainda está enrolando e não respondeu. Ai. Tem que ir lá, pesquisa.códigofonte.com.br. Vou te passar a lição de casa hoje para você fazer aí. Vai lá, responde, dá uns 6 minutinhos. São perguntas muito rápidas de você responder. Vai ser divertido. Vai. Para você responder. Daqui a pouco a gente vai passar um spoiler, tá? Sobre algumas coisas que a gente já está vendo aí nos resultados parciais. Mas é importante todo mundo responder para a gente ter uma massa grande aí de dados. Então, pesquisa.códigofonte.com.br, já é a 6ª edição, tá? A nossa pesquisa salarial, e não tem só coisa de salário não, tem muita coisa comportamental também. Então vai lá e responde, não deixa para depois. E eu vou te pedir também para compartilhar. Depois que você respondeu, compartilha aí com o pessoal da equipe e com toda a área de tecnologia, porque também não é só exclusivo de desenvolvedores não, tá? Ou para quem trabalha na área, seja desenvolvendo games, na área de QA, no banco de dados, tá todo mundo incluído ali. Então, por favor, responda. Segurança da informação. E eu quero contar uma outra coisa para vocês, uma novidade muito interessante, que obviamente a gente vai falar outras vezes por aqui. Nós fomos convidados pela Red Hat para participar do Red Hat Summit, que vai acontecer em maio, lá em Atlanta. E nós vamos lá em loco para conferir todas as novidades da Red Hat, né? Pois é, a gente gosta muito de acompanhar esses eventos. Vamos lá em Atlanta, aproveitar um pouquinho o evento local também e poder ver um pouco do que ela está fazendo na área de IA também. Acho que tem muitas novidades nessa área para todos os produtos da empresa
Vamos acompanhar e vamos trazer aqui para você, tá? Então, se você acompanha a gente, por exemplo, no Instagram, a gente vai trazer bastante informação. É só ir lá no @CódigoFonteTV, segue a gente no Instagram, segue. Tem no LinkedIn também, tem muitos seguidores. A gente está quase 100 mil seguidores lá no Código Fonte, no LinkedIn. No meu pessoal, putz, já tem 170 mil seguidores. O meu tem mais 60. Mas acompanha a gente também, porque a gente vai colocar também algumas novidades lá. Então, muito obrigado à Red Hat pelo convite. Estaremos lá felizes. Mas não vai ser só essa viagem. Depois a gente vai anunciar uma outra viagem que a gente vai fazer também em maio, para outro continente, tá? Mas em breve aí também. E nessa semana nós tivemos um dicionário do programador falando de ACP. Já conhece a sigla? Não? Então tem que ver o dicionário. Pois Tem é, jeito. é o Agent Client Protocol. Tem de tudo, né? A gente tem MCP, LSP, tem o Agent to Agent. Então, agora tem o ACP, já foi criado já há um tempo. Ele é voltado para os editores de código. Então, toda vez que você fala assim, pô, como é que lança um modelo novo, 2 dias já tá dentro do VS Code, já está dentro da JetBrains lá, em alguma ideia deles, já está dentro do Cursor. Pois é, provavelmente eles usam o ACP. Provavelmente não. Com certeza, todas essas ferramentas usam o ACP. Isso facilita a integração desses modelos novos de agente dentro das ferramentas, tá? Só que isso não é usado só para IDE, isso pode ser usado em outros casos também. Inclusive o próprio OpenClaw já tem isso embutido. Então, quando você vai usar modelos novos de agente, ele já tem um ACP já implementado e fica fácil de você reutilizar. Então, é muito bom a gente ver por debaixo do capô como que essas ferramentas estão implementando, porque abre a possibilidade também, se você está se especializando nisso, de você implementar também isso nas suas ferramentas. E o segundo vídeo que nós trouxemos, nós falamos do ECA digital, da tão famosa Lei Felca. Nós perguntamos se vocês gostariam que nós fizéssemos uma análise e sim, fizemos. E olha, foi uma análise demorada, deu mais de 1 hora de vídeo. Ele está todo separado em capítulos, porque nós pegamos a lei e teve até gente falando que até que enfim alguém leu a lei. Nós lemos e nós fomos falando de ponto a ponto da nossa compreensão de possíveis causas que podem ocorrer por conta da lei. Né? Consequências do que cada capítulo pode ter. Obviamente, a gente deu uma visão técnica, tá? Teve até gente falando, vocês deviam ter consultado um advogado. Olha, eu tenho irmão advogado, minha mãe é advogada, nós temos amigos advogados, tudo. Quem disse que a gente não consultou? Entendeu? Então a gente leu, releu, a gente fez muitas análises, as consequências ali, prováveis consequências, foi de cada capítulo. Então ficou um vídeo grande, ficou mais de 1 hora, mas se você quiser, tá tudo separadinho ali por capítulo, dá uma analisada, se você se interessa por isso, porque vai afetar todo mundo, né? Então dá uma olhada, se você concorda ou discorda da nossa análise, comenta no vídeo, que é super importante para a gente criar ali uma discussão sobre isso. Agora, vou começar a ler aqui alguns comentários, inclusive de um corte anterior, foi o Djair Dutra, ele fez um comentário super interessante e a gente pode discutir isso também até em um vídeo novo no Código Fonte. Foi o corte onde a gente falou sobre o Meta e o YouTube, né, que eles são condenados nos Estados Unidos por design viciante. Isso tem tudo a ver com esse momento aqui que a gente está vivendo, até da ECA digital, que também... Que fala dessa rolagem infinita, especialmente para jovens, mas eu acho que ela, de alguma forma, é prejudicial para todo mundo. E o Djair, ele fala assim, olha, utilizo redes sociais de um jeito diferente. Eu acho que é o jeito certo. Minha rede social é o YouTube para tudo. Estudos, lazer, culinária, humor, programação, futebol, notícias, curiosidades, etc. Tem o Instagram também, desde que surgiu a versão para o Android há 14 anos. Mas eu nunca postei nada, sigo exclusivamente canais de fotografia e só curto esse conteúdo. Percebi que se eu abrir o Instagram e rolar a tela na home, ele dá preferência aos perfis que eu sigo em 70%, mas sugere 30% fora de fotografia. Porém, se eu seguir um vídeo e entrar no scroll infinito, ou seja, você está vendo um vídeo, você toca nele, e aí você começa a scrollar a partir do vídeo, né? Como quase todo mundo faz, o Instagram esquece minhas preferências e me envia 90% de conteúdos que não interessam. O TikTok faz isso também. Já percebi que se eu demorar a rolar em um vídeo ou foto, mesmo sem abrir, ele considera que eu estou gostando e manda mais sobre aquele conteúdo. Exatamente esse é o comportamento. Já no YouTube, é muito claro que ele tenta influenciar minhas preferências políticas, mas eu tenho controle sobre as rolagens. Eu desativo o início automático do próximo vídeo. Isso faz com que eu só abra o que eu realmente escolhi. Deixar que o YouTube continue infinitamente
diretamente exibindo vídeos é perder o controle. Então, eles funcionam da mesma forma, no fim das contas, né? Se você tem ali um vídeo e você está olhando e deixa ele te sugerir próximos, ele provavelmente vai te sugerir algo que, de alguma forma, está engajando ou pela sua faixa etária, ou às vezes nem pelo seu grupo de amigos. Às vezes nem é pelo seu comportamento, porque se você está específico ali em alguns temas, em alguns canais, ele tenta te colocar em outros nichos, outras bolhas, né? A gente já viu esse comportamento e é o que a gente comentou na semana passada. Isso acontece realmente. Mesmo você zerando no Instagram a sua configuração ali de recomendação, ele até inicia recomendando aquilo que você segue, mas depois ele se perde completamente, né? E no vídeo da Lei Felca, o Gabriel falou assim: o único canal que realmente leu a lei. Meus parabéns. Obrigado. Lemos e relemos várias vezes. Eu viu? nem digo que foi o único. Não. Mas a maioria não leu. A maioria tem muita realmente... gente que só repetiu o que foi se falando, né? Ficou repetindo, porque isso, como criou um engajamento muito grande, o clickbait é fácil ali, né? De você colocar. O Violeiro também disse nesse vídeo, parabéns, vídeo maravilhoso, eu estava muito em dúvida sobre a lei, posso tirar minhas próprias conclusões agora. É isso aí, essa que é a ideia. O CMB85 escreveu assim, que avanço civilizatório o ECA digital, tão urgente, tão necessário, tão bem elaborado que sua primeira conquista concreta foi dar munição jurídica para que o condenado solicite a anulação da própria pena. O Ítalo, pivô da criação da Lei Felca, já agradece com um sorriso. Afinal, a lei que deveria proteger crianças começa a sua trajetória histórica libertando exatamente quem ela prometia combater. Eficiência rara. E tá sendo sarcástico aqui, tá? Enquanto isso, empresas digitais do país inteiro correm para se adequar a uma legislação criada às pressas por legisladores com histórico de, vamos dizer, escolhas questionáveis. Mas pode confiar, dessa vez vai ser diferente. O Estado vai salvar as crianças, como sempre fez. Parabéns a todos que acreditam que leis escritas por corruptos, aprovadas por oportunistas e interpretadas por advogados criativos são a solução para proteger quem é mais vulnerável. O Brasil agradece, as crianças nem tanto. Então, ele colocou essa consequência porque é engraçado, porque se a pessoa que foi afetada, foi presa por conta de um vídeo do Felca, e ele já foi condenado, inclusive, é porque já existia lei. Pois é, a lei já estava escrita para poder pegar esse tipo de crime, né? Então o ECA Digital criou uma outra forma de interpretar, e aí provavelmente entrou em conflito de interpretações, e isso eu acho que aconteceu realmente. Se você pega a interpretação sobre pornografia, por exemplo, uma lei é uma descrição mais genérica e na outra é mais específica, e aí abriu uma brecha para pedir anulação. Enfim, no ECA atualmente, no ECA Digital, você tem uma associação ali que você diz que tem que ser revisado dependendo que pode ser um conteúdo artístico. E aí é justamente o que a defesa está alegando. Aquilo ali era um conteúdo artístico e não outro tipo de conteúdo. Pois é. E abriu a brecha, provavelmente vai a julgamento de novo, né? E aí? A lei acabou atrapalhando e não está servindo para o propósito. Apesar da gente ter feito a análise, eu acho que essa lei realmente foi mal escrita e as consequências técnicas podem ser grandes, tá? Por isso que a gente fez esse vídeo tão grande. O Távilo Breno, ele comentou também sobre isso, mas foi no nosso LinkedIn. E ele disse assim, excelente iniciativa de análise técnica e cidadã. Quando uma lei impacta tecnologia, educação e direitos digitais, a contribuição de quem constrói sistemas é essencial, não para defender interesses corporativos, mas para apontar as consequências não intencionais que só quem lida com arquitetura, dados e UX consegue enxergar. Por isso que não dá para convidar advogado para ler a letra fria da lei e tentar fazer uma interpretação por isso, porque ele não vai ter a bagagem técnica para entender qual é a consequência técnica daquilo ou a dificuldade técnica de implantar aquilo, né? Um ponto que complemento, legislação digital precisa equilibrar proteção genuína com viabilidade técnica. E esse é o nosso ponto. Essencial. Regras bem intencionadas, mas sem entendimento de como sistemas funcionam na prática, podem gerar compliance impossível. Exatamente. Exclusão de pequenos players ou até efeitos contrários à proteção que se busca. Por isso, análise capítulo a capítulo, como vocês fizeram, é tão valiosa. Transforma a preocupação em argumentos estruturados. Participar de audiência pública com base técnica é uma forma de construir leis que protejam sem engessar e que evoluam junto com a tecnologia. Parabéns pelo trabalho detalhado e por abrir espaço para o debate qualificado. Esse tipo de engajamento é o que fortalece tanto a democracia quanto a inovação responsável. O problema todo aí
Eu acho que o problema, não, eu digo, uma dificuldade toda aí é quando você coloca textos muito genéricos numa lei e você precisa depois, que é o que vai acontecer, criar as regras de negócio fundamentos para poder, e que é o caso que vai acontecer na NPD, ela vai ter que ter realmente os respaldos ali com um texto genérico, com uma consequência já técnica que vai acontecer, mas com especificidade. Isso realmente pode gerar, porque ele falou que de compliance impossível. Então, eu acho que muitos artigos daquela lei vão ter que ser revistos, quiçá aí a lei toda para começar. Mas como é algo que estava sendo discutido já há 3 anos, olha como o texto saiu ruim, depois de 3 anos de discussão. Tanto tempo de discussão, né? Até porque, assim, o principal fator ali da lei é você conseguir aferir a idade da pessoa, porque aquela autodeclaração, que não serve para nada mesmo, vamos combinar, ela não pode mais ser aceita. Agora, gente, tecnicamente, beira ao impossível você conseguir cravar a idade da pessoa. Você pegar, principalmente ali, se você pega um adolescente de 15, 18 anos, gente, as nuances de você saber se é um ou se é outro, se ele tem 15 ou se tem 18, é muito difícil. Então, é improvável que a gente consiga um sistema que vai saber certamente, a menos que exija documentação. Não, então, aí tem até uma ideia de tokenização, né? Que seria o quê? A gente ter um agente para fazer essa validação. Esse agente é externo. Ele não tem vínculo com nenhum. E aí lá você faz a sua autenticação e recebe um token. Esse teu token você pode ser usado nas aplicações que precisam de validação de idade. Então você ficaria separado. Pronto, mas isso não garante também essa coisa. Pois é, isso coisa... me remete àquele programa que era do Sam Altman, da OpenAI também, que tem um Orb, que você faz um cadastro único mundial com todos os dados e tudo mais, que foi proibido em diversos países. Tá, não chega a ser mundial, mas acaba sendo isso. E que você aqui vai dar para aquele agente que o pessoal estava recebendo R$700 para cadastrar eles. Da mesma forma, você vai ter um agente ali, ele vai ter todos os dados da população inteira ali, porque você vai querer o seu token. Então, seja esse agente público ou privado, é muita informação para se manter num único lugar, né? A gente falou muito disso no vídeo. Vale a pena conferir, viu? Tem muito problema ainda para a gente resolver sobre isso aí. O Altair Gonçalves, já no vídeo que a gente reagiu às vagas da Anthropic, ele disse assim, eu uso o Cursor. Quando eu tentei usar o Cloud Code, torrei meus tokens em 2 horas, usando o mesmo método que eu uso no Cursor. Tudo o que eu faria com o Cloud Code, eu faço no Cursor. Alguém pode me dar um motivo definitivo para usar o Cloud Code ao invés de usar o Cursor? Pois é, não tem. Mas eu não vou te dar, não. Pois é, mas o lance é que o Cloud Code, ele criou um ecossistema de muitas ferramentas, muitas funcionalidades em torno e que muita gente vê vantagem nisso. Mas o grande problema ainda está nisso. A assinatura não é barata e ela acaba muito rápido. Eu, inclusive, não cheguei a assinar ainda o Cloud Code. Eu usei ainda quando eu estava no free ali. No free ali, mas agora é praticamente impossível você usar essas funcionalidades. Pode ser agora que o código vazou e dê uma boa... Acho que não dá, não. Não vai, não. E aqui, o Stampede, num vídeo mais antigo, quando a gente foi no Mercado Livre em 2019. Nós fomos lá no Mercado Livre e a gente fez uma conversa muito legal, mostrando ali alguns dos projetos que eles têm e tudo. Olha só, ele disse assim, caraca, eu os vi em um Graal enquanto viajava, mas não tem nada a ver com o vídeo então, mas não quis atrapalhá-los, formam um casal muito fofo. Nós somos fofos. Obrigada. Assistindo aqui para um processo de onboarding. Acreditam? Grande abraço, vocês são demais. Então faz sentido. Tomara que seja no onboarding, então, no Mercado Livre, né? Mas, independente se for no Mercado Livre ou em outro lugar, sucesso para você aí na sua carreira. E quando ver a gente pode falar. Eu só não fiquei lembrando. Fiquei pensando qual foi a última vez que a gente foi no Graal. Eu nem lembro. Faz tempo que você viu a gente. Geralmente, quando a gente volta de São Paulo, a gente vem direto, mas quando tem muito trânsito, ou é no Graal ou é no frango assado, que não tem frango. Que não tem frango, pelo menos assado. Vamos lá, o André Antônio disse parabéns dobrados para a Vanessa e para o compilado. Acompanho vocês há 18 anos. Olha. Desde o projeto lá do site, e o início de outros projetos. Parabéns a todas as equipes. Caramba, André, obrigada. 18 anos aturando a gente. Lembrando que o código-fonte, esse ano, 2026,
o projeto faz 20 anos. Então ele está acompanhando a gente há muitos anos. O tempo todo. Nossa, ele é que da honra. época que tinha aquele site com coisinhas em flash ainda. Que honra, hein, André? Muito obrigado. Outro aqui, ó, o Paulo Vargas, está sempre com a gente, desde o primeiro compilado. Eu acho que no Código-Fonte, perto de 10 anos. Estou junto com vocês. Pois é, também. Obrigada. Eu acho que também, né? O Código-Fonte, no YouTube, esse ano faz 10 anos. Eu acho que sim, porque logo nos primeiros vídeos ele já comentou, eu lembro dele, a gente trocando ideias lá nos vídeos. Então, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aqui ao André também, por acompanhar a gente há tanto tempo. Na época eu nem tinha barba branca aqui, ó, tá tudo grisalho já. É verdade. Né? Mais um aqui, ó, o Johnny VV também tá sempre com a gente. Gente, 5 anos de compilado, parece que foi ontem que começou. Parabéns ao compilado e à Vanessa. O compilado e a Vanessa fazem aniversário juntos. Oh. Fernando Takeshi Sato também está sempre com a gente. Aqui de São José dos Campos, mas ele mora fora. Diz aqui, eu não lembro o país, eu não sei se é Irlanda, cada hora ele está num país diferente. Eu acho que ele tá na Europa, né? Parabéns, Vanessa, e 5 anos de compilado já. Caraca. Passa rápido, né, gente? O Sandro também tá sempre com a gente. Separei alguns aqui, porque a gente fez aniversário de compilado na semana passada, né? Abraço a todos e um grande parabéns para Vanessa. Obrigada. Foram muitos parabéns para Vanessa. Foram muitos, gente. Obrigada para todos vocês. Um beijo grande. Obrigado pelo carinho. E o Vini também, olha. Tudo bem, Gabriel e Vanessa, tudo bem. Sou novato acompanhando o compilado aqui pelo YouTube, mas já faz um tempo que acompanho pelo e-mail. Isso sem contar o canal Código Fonte TV. Claro que virei logo membro, porque o trabalho de vocês é incrível. Continue com esse trabalho incrível e nos vemos no próximo EP. Muito obrigado, Vini. Peguei aqui alguns dos comentários, foram muitos semana passada, parabenizando a gente. Obrigado por nos acompanhar a gente também. E para fechar a tampa aqui, ó, o Ralph Rangel disse, ó, a hosting é nota 10. Migramos os serviços da empresa para lá por conta do Código Fonte TV. Poxa, que bom. É uma boa coisa a se fazer, viu? Nós já falamos aqui, a gente tem a Hostinger já numa parceria de muitos anos e a gente utiliza muito dos serviços e indica mesmo, entendeu? Então é aquela empresa que eu indico sem medo de ser feliz, viu? Exato. Então chegou o momento do sorteio. Primeiro eu vou fazer o sorteio semanal e a gente vai fazer o sorteio do clube dos compiladores. Que era para ter sido feito na semana passada, mas a gente acabou esquecendo. Então, mas vamos fazer. Nos perdoem. Então, se você faz parte do clube dos compiladores aqui no YouTube, você vai lá no botão Seja Membro, tem lá um nível para você escolher e ajudar ali mensalmente aqui o compilado, tá? A gente faz um sorteio toda semana. Mas para começar, vamos aí ao sorteio semanal que vai valer uma camisa do compilado. Eu carrego aqui os comentários e a gente escolhe, ó. A gente escolhe não, escolhe né? Nada, o sistema a gente sorteia, escolhe. Né, Gabriel? Ah lá. O ganhador foi o Everton Dutra. E ele escreveu 3142, já foi tarde. Aí eu não lembro do que ele estava falando. Eu também não. De qualquer forma, parabéns por ter ganho, viu? A gente vai entrar em contato pelo próprio comentário e você manda ali as suas informações, incluindo o tamanho da camiseta para sorteio@códigofonte.com.br. Isso. Não esquece de mandar, porque aí a gente fica com os teus dados certinho para a gente mandar a camisa, mas porque tem muita gente que esquece. Ela não manda, né, as coisas. E para o sorteio do Clube dos Compiladores, o que vai ser? Vai ser um kit do Código Fonte, com camiseta do Código Fonte, mais boné do Código Fonte e mais stickers, tá? Então, esse combo todo vai para quem acompanha a gente e aí faz parte do clube. Olha só como é que eu vou fazer. Geralmente a gente faz aqui um sorteio via Python, tá? Então, eu baixei um terminal novo, estou testando aqui, vamos ver se vai funcionar legal. A gente roda aqui, faz o sorteio e quem ganhou foi o Alexander Vinícius. Ele faz parte aqui do Clube dos Compiladores há 32 meses, olha só. Que legal, hein? Parabéns, você levou, aqui está o avatar dele aqui, parabéns, você vai levar um kitzão do Código Fonte aí para sua casa, mas da mesma forma, manda os seus dados completos aí, o endereço completo, com o CEP, tá? Tudo bonitinho, para sorteio@códigofonte.com.br. Pois é, porque principalmente nos membros, a gente manda um recadinho ali na área de membros, mas é a única forma que a gente tem de entrar em contato com vocês, viu? Então é muito importante que você entre em contato com a gente. E com isso chegamos ao final de mais esse episódio especial de Páscoa. Espero que você aproveite muito aí com a sua família esse domingo que é tão importante, né? É isso aí. Obrigado por estar com a gente aqui nesse feriadão.
Se você acompanha durante a semana também, deixa aqui um comentário, um like, se inscreva aqui no canal do Compilado. Se você está no Spotify, não esqueça também de avaliar a gente, tá? Dá 5 estrelinhas lá pra gente e siga a gente. Tem mais de 20 mil seguidores no Compilado. A gente toda semana vai mexendo ali no ranking dentro do Compilado. A gente fica no top 5, top 7, cai para top 10, mas a gente está sempre ali no dos melhores ali podcasts de tecnologia do país. Então, muito obrigado por acompanhar a gente também no Spotify e a gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Tchau.